onde tem um certo cálculozinho aqui, tá? Ok? Aqui a gente tem como aplicação a segunda lei, que é a explicação dos próprios movimentos, né? Uma mosca aqui antipática. Mas vamos lá, vamos verificar aqui o seguinte: dentro da segunda lei, o que ela define? Beleza? Eu vou ler aqui, pode ser que a claridade esteja atrapalhando lá para vocês. Então vejamos aqui, ó. Nesse caso, o que ele diz assim, ó, princípio fundamental da dinâmica. A resultante das forças que atuam em um corpo é o resultado do produto da massa pela aceleração adquirida do corpo. Nós vimos o conceito de física lá atrás, nós vimos o conceito de força. E esse conceito de força, ele diz que a força é uma grandeza vetorial cujo resultado dinâmico é a aceleração. Então a segunda lei, ela explica o seguinte: se um corpo não estiver em movimento retilíneo uniforme, ou seja, quando o seu resultante for zero, se o corpo não estiver em repouso, quando o seu resultante também for zero, como é que ele vai estar? Obviamente, se ele não está em repouso e nem em movimento retilíneo uniforme, é porque a força resultante que está atuando sobre ele é diferente de zero. E como é que eu faço para calcular a força resultante? O Newton chegou à ideia do seguinte, que essa força resultante é definida pelo princípio fundamental da dinâmica, né, que é o PFD, aqui ó, princípio fundamental da dinâmica. Esse princípio fundamental da dinâmica, ele traduz para mim que ao se calcular essa força resultante, basta você pegar a massa, né, desse objeto e fazer o produto da massa por essa aceleração. Certo? Você pega o produto da massa do corpo, multiplica pela aceleração do corpo que foi adquirido. Então você tem aqui a equação que já define tudo isso. Por exemplo, nós temos aqui um corpo C sob a ação de uma força resultante. Essa força resultante provoca uma aceleração. Você consegue perceber que a aceleração é no mesmo sentido do corpo, certo? Sempre no mesmo sentido da força resultante. A aceleração segue a força resultante. A força resultante, então, pelo princípio fundamental da dinâmica é força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Você faz o produto da massa do corpo pela aceleração adquirida por esse corpo e você vai encontrar o valor dessa força resultante. Então, por exemplo, nós temos aqui o FR e a força, sempre dada em Newton, homenagem a Sir Isaac Newton, né? Uma homenagem ao cara aí que deu origem ao estudo das forças. A massa, né? Ele deu uma grande contribuição aí no estudo da força. Temos o M aqui que é massa, lembrando que o cálculo de massa dentro de força é sempre em quilograma. Se estiver em grama a gente precisa transformar, certo? Então tem que ser sempre em quilo. E temos aqui uma aceleração. Essa aceleração ela é dada em metros por segundo ao quadrado, né? Dada em metros por segundo ao quadrado. Então ele fala que a resultante das duas forças, das forças que atuam no corpo, é resultado do produto da massa pela aceleração adquirida por este corpo. Certo? Então basta você pegar, para calcular a força resultante, você pega a força é igual a massa multiplicada pela aceleração adquirida pelo corpo. Interessante lembrar o seguinte, que por essa segunda lei a gente tem duas definições. Primeiro, nós temos natureza de força, né? A natureza das forças podem ser forças de campo, está aqui. Não há necessidade de contato entre os corpos. As forças de campo, elas são forças em que atuam, por exemplo, campos gravitacionais, campos elétricos. Se você deixar esse pincel aqui cair no campo gravitacional ou qualquer coisa aí na sua casa, você deixar cair, você percebe que não há necessidade da Terra tocar no objeto que puxa. Ela puxa o objeto mesmo sem tocar. Então as forças que fazem isso, que interagem com corpos sem precisar de toque, sem precisar de contato, são chamadas de forças de campo. Essas forças de campo, sempre vai haver nessas forças de campo uma região onde a força atua no corpo. É o campo, né? A região onde a força atua no corpo. Se o corpo estiver fora dessa região, a força não atua. E temos as forças de contato, né? Temos aqui uma força chamada de toque, chamada força normal, que é a força de superfície. Quer dizer, a força entre o meu dedo, né, os meus dedos e esse pincel só existe porque há o contato entre eles. Se esse contato aqui, ó, desses dedos deixar de existir, essa força também deixa de existir, porque as forças de contato é necessário que haja toque entre os corpos, tá? Os corpos precisam se tocar para que haja interação, para que haja a força. Beleza, aqui eu coloquei aqui um exemplo, ó. Nós temos uma partícula que ela tem uma massa de 8 kg, certo?
Essa partícula aqui ela tem uma massa de 8 kg e ela está sob a ação de 4 forças aqui do sistema. Se ela está sob a ação de 4 forças, a pergunta é, qual é a resultante desse sistema, né? Você pode imaginar. Você está vendo ali que o corpo, pessoal, ele está sob a ação de 4 forças, certo? Então, se ele está sob a ação dessas 4 forças, a gente deve verificar o seguinte, qual é a resultante? Como é que eu calcularia a força resultante aqui? Isso aqui a gente aprendeu nas aulas anteriores, basta você ver aqui, ó, nós temos 2 forças com a mesma direção em sentidos opostos, então é só subtrair. 2 forças com a mesma direção em sentidos opostos, é só subtrair. Então a gente já pode fazer aqui rapidinho. Por exemplo, se eu quiser calcular essa força resultante, basta fazer aqui o seguinte, ó, a primeira parte dela, né? Então, qual é a força resultante desse sistema? Ficaria uma coisa bem fácil. Veja só, 1 menos 1 dá 0, né? 1 menos 1 dá 0. Então esse aqui, ó, já seria eliminado, né? Então não preciso me preocupar. Sobrou 2 forças aqui, ó, na horizontal. Então ficaria 5 menos 2, ó, 5 menos 2, teríamos quanto? Teríamos 3. Então, a força resultante desse sistema é o quê? 3 newtons. E ela vai para onde? O 5 contra o 2, o resultado é sobra 3. E 3 nesse sentido aqui, ó. Então, a força resultante ficaria para cá. Professor, mas se eu quisesse calcular, por exemplo, a aceleração desse sistema, olha o que eu faria. Para a gente calcular a aceleração, a resultante está aqui, 3. Mas se eu quiser saber qual é a aceleração que esse corpo se move, professor, mas como é que eu sei que tem aceleração? Gente, eu sei que tem aceleração porque a resultante é diferente de 0. Se a resultante fosse 0, ou o corpo ia ficar em repouso, ou movimento retilíneo uniforme. Tá? Lembra daí, ó. Se a força resultante fosse igual a 0, ou o corpo ficaria em repouso, ou ficaria em movimento retilíneo uniforme. Um dos dois. Mas nesse caso, você percebe que a força resultante ela deu diferente de 0, deu 3. Então, se ela deu diferente de 0, se essa força resultante ela é diferente de 0, o corpo tem aceleração. A aceleração é diferente de 0, se liga aí. Então, pessoal, como é que eu calcularia? Aí você pegaria aqui a fórmula, né? Você pega a força resultante, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Você pode usar o triângulozinho ali, ó, né? A gente pode pegar um macetezinho e criar o triângulo aí para poder resolver, né? Que é o triângulo de quê? Aquele triângulozinho como chegou vocês desde a velocidade, ó. Aqui o triângulo, você coloca aqui, ó, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Você bota o triângulozinho aqui e faz a aplicação. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então eu quero calcular o quê? Eu quero calcular a aceleração, esconde aqui, força sobre massa. Então fica assim, ó. Quer calcular a aceleração? Vai ficar a força sobre a massa. Só você vir aqui, ó, esconder aqui a aceleração, que é o que você quer calcular, e fica aqui força sobre massa. Então, galera, olha como é que vai ficar. A aceleração do sistema fica. Quanto é que é a força? Lembrando que não é qualquer força, é a força resultante. Quanto que é a força resultante? Ó, 3 dividido. Quanto é que é a massa? A massa desse objeto é 8, né? Então, nós vamos dividir 3 sobre 8. Você dividir 3 oitavos, você vai encontrar, ó, 3 metros por segundo ao quadrado. Vai dar 3 oitavos metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração, 3 sobre 8. Tá bom? Então, a segunda lei de Newton ela é bem específica, você já tem a formulazinha pronta, e aí você faz só as aplicações de acordo com a tua necessidade e de acordo com a necessidade da questão. Ok? A gente fica por aqui com a segunda lei, já a gente retorna com a terceira lei para finalizar as 3 leis de Newton, né? Uma introdução sobre as 3 leis de Newton. Um abraço e eu volto já, tá bom?